nesse trabalho que nós temos. Eu fico grato de estar nesse trabalho, de fazer parte dessa equipe. E a gente vê assim que o trabalho de equipe é um trabalho muito bom mesmo, é um trabalho gratificante, porque a equipe ganha. Aquele que trabalha na equipe ganha mais ainda, porque todas as vezes que tem o trabalho de equipe, tem uma grandeza, flui um saber, a pessoa fica enriquecida, melhora no relacionamento social. Se a pessoa está mais interessada ainda, ela vai desenvolvendo também todo um conhecimento que aquela equipe precisa, porque um trabalho de equipe tem muitas funções e é um trabalho da semana inteira, porque se a pessoa tem o interesse, tem essa coisa boa também, porque nesse trabalho que nós temos, se a pessoa amanhã quiser colocar uma empresa similar, ela tem a condição. Ela colocando, ou ela sendo sócia, ou um filho ou um neto querendo trabalhar com um trabalho similar, se a pessoa tem boa vontade, ela então vai aprender todas as funções da equipe. Na nova empresa, se ela tiver interesse em administrar, gerenciar, ou a empresa ser dela, ela conhece todas as funções. Então, o nosso trabalho traz essa grandeza também, que é um trabalho de crescimento. A pessoa trabalhando na equipe, ela tendo boa vontade, ela vai ficar enriquecida. A equipe vai ficar muito beneficiada com a pessoa, porque é uma gratidão mesmo ter as pessoas trabalhando aqui nessa equipe, trabalhando com a equipe. Então eu fico assim muito feliz, mas fico feliz também que o nosso trabalho possibilita a pessoa ficar engrandecida, enriquecida, que se ela precisar de sobreviver de um trabalho como este, semelhante a esse, ela tem a possibilidade, porque o esforço dela deu a ela essa condição dela tornar-se enriquecida. Então, fico assim grato aos senhores assim por estar trabalhando aqui com a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema que nós temos hoje é Era Uma Vez. E a gente observa assim que essas palavras são as palavras fortes, porque a gente sempre lembra dessas palavras, lembra dos quadros, e quando a gente quer relatar um quadro que ficou marcado mesmo dentro da pessoa, a gente usa essas três palavras, Era Uma Vez. E a importância, sim, dos relatos é a importância de como esse quadro marcou a vida da pessoa, independente de ser quadros de sofrimento, quadros de alegria, quadros de tristeza. Então, é um marco na vida da pessoa, porque foi marcado uma vivência. E quando a vivência traz um crescimento interior, então a gente vê assim que é uma coisa superior mesmo, porque independente da época, independente dos anos, aqueles quadros vêm na vida da pessoa e ficou mesmo uma grandeza para aquele espírito que teve aquela vivência. Então nós temos assim no nosso dia a dia o trabalho do raciocínio, a vida do raciocínio e a vida do espírito, que é a vida da intuição. Então, na vida do raciocínio, a gente vê assim, bem sério mesmo, é quando os seres humanos não respeitam outros seres humanos. Então, aquele povo ou aquelas pessoas que comportam assim, que têm essa maneira de atuar, a gente observa que se for realmente um povo, quer dizer, um país que atua desta maneira, se a gente começa a estudar a história desse povo, a gente vê que esse povo que prevalece a violência, que tem o domínio do raciocínio, com o raciocínio tem a violência. Então a gente observando assim a história dos povos, a gente vê que não vai longe esse povo, pode durar algumas décadas, porque a mudança
na ordem nossa temporal, é uma ordem assim de décadas. Na Terra não se mudam as coisas assim. As coisas na Terra são gradual. As mudanças na Terra são assim gradativas. Então nós temos que observar assim, se em um povo o comportamento com o raciocínio, normalmente é onde o raciocínio atua a maldade, e se a gente atua com maldade, então durante algumas décadas, depois a gente vê aquele povo entrando na decadência. E o que sobrevive assim ao longo dos anos é a intuição, que é a atuação do espírito dentro da pessoa. Então, com a atuação do espírito, então fica atuando a intuição. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa e percebendo dentro dela a atuação da intuição, porque ela começa a ver os seus pensamentos, a sentir os seus sentimentos. Então ela começa a conviver com ela, com a sua intuição, com a sua vida. Se tem assim as tendências do raciocínio, então ela vai tendo a bondade dentro dela e vai vendo o que ela precisa de melhorar. Porque com a atuação do raciocínio, se a gente estuda a história do homem sobre a Terra, a gente vai vendo que os povos que atuaram com o raciocínio também não tiveram piedade daqueles que tinham um poder militar menor. Então eles entram e apropriam, mas com isso acontece outra coisa boa também, porque esse povo que atua com o raciocínio, a decadência de um povo assim fica fácil de se ver ao longo das histórias. Então a história do homem sobre a Terra também ela é marcada, porque a prevalência do raciocínio é a violência, a prevalência da intuição é a arte. Muitas pessoas acham que a salvação da pessoa está nas igrejas. Não está nas igrejas. A atuação da pessoa é com ela mesma e com ela mesma está a solução. Porque a solução está na intuição, na maneira que a pessoa vive diariamente, o jeito que ela vive, a maneira que a pessoa vive é que está a intuição. Então, o domínio do raciocínio, ele serve assim para dinamizar a produção de uma fábrica, para dinamizar a maneira mais prática de uma produtividade, mas para criar, para mudar, para melhorar, é a intuição. E a intuição, ela atua assim toda a época da vida da pessoa. Porque com o raciocínio, a gente observa as coisas mais simples, que é o caso de preparar um alimento. A gente vai para um restaurante, a gente muitas vezes não aguenta comer 3 dias no mesmo restaurante. Mas aquela comida que é feita no restaurante é a mesma comida da casa da pessoa. A diferença é que na casa da pessoa tem a intuição. A gente compra o mesmo arroz, o mesmo feijão, mas o jeito que é feito diferente. Não tem assim o mesmo jeito. Tem o carinho, tem o tanto certo. E a maneira que é feita, então essa maneira que é feita é que é a intuição. Então a pessoa precisa de ir trabalhando dentro dela, porque não tem assim uma maneira de trabalhar com os povos. Não tem uma maneira de trabalhar numa grande escala. Numa grande escala, a gente não dá conta de trabalhar. A gente dá conta de trabalhar com a gente mesmo. Porque se a gente muda a gente, então as coisas ao redor da gente ficam melhor. Não tem assim uma maneira de eu ajudar outras pessoas, porque o nosso conceito de ajuda está sempre possibilitando a dar uma cesta básica. Tá bom, e aquele que recebe a cesta básica, ele não tem nada para dar?
ele só tem a condição de receber, então tem injustiça na criação, então tem coisas desiguais, que um só recebe, o outro só dá. O Criador fez todas as coisas com equilíbrio, com bondade. Se a pessoa não tem um recurso financeiro, ela tem dentro dela também a condição de ser boa, de fazer um trabalho bom. Aquele trabalho que é da responsabilidade dela, ele o faz bem feito, porque ele tem dentro dele a nobreza, a polidez, a condição social, a condição financeira é uma coisa assim que toda época existiu. Se a gente estuda a história do homem sobre a Terra, sempre teve uns que têm mais e outros que têm menos. Mas aquele que tem menos não quer dizer que ele agora tem que entrar na condição de ter mais. Ele tem que entrar na condição de usar bem o que ele tem. Não tem assim um desequilíbrio. Se a pessoa tem mais, ela tem que fazer também um bom uso daquilo que ela tem. Se a pessoa tem menos, ela tem que fazer um bom uso daquilo que ele tem. Então a gente observa assim pelos sentidos. Então não tem limite uma pessoa usar os 5 sentidos. A gente observa assim a pessoa que usa a visão para caminhar na mata, no caso do tropeiro, do mateiro. Então ele fica com uma sensibilidade visual apurada, com pequenos movimentos. Então ele não caminha assim na mata, ele caminha usando muito bem a qualidade visual que ele desenvolve e a qualidade auditiva, porque na mata também moram muitos animais. Então tem essas coisas assim, que nós temos que aprender a usar o que nós temos. A gente observa também o ouvido do músico, a qualidade que ele apura o ouvido, a qualidade que o professor de música apura o ouvido. Então, todos nós temos esta condição de desenvolver as qualidades. Agora, como pode achar que existe injustiça? Não tem. As qualidades que nós recebemos do Criador, se nós não usamos, entra na qualidade dos talentos que foram enterrados. Então, se a pessoa não usa, atrofia. Se usa, dobra as qualidades, aumenta as qualidades. Então, nós que estamos sobre a Terra, temos que desenvolver uma maneira de usar a intuição. Usar o raciocínio é usar o pensamento, é sempre estar achando alguma coisa. Não estamos achando nada. A gente olha para uma pessoa, a pessoa pode estar de cara feia, mas a gente não sabe se aquela pessoa está fazendo uma arte, uma trama, está tramando alguma coisa. Como é que a gente pode achar que aquela pessoa está fazendo cara feia para nós? Não tem essa maneira de fazermos uma avaliação. Então, se a gente está cuidando bem da gente, a gente vai desenvolvendo a maneira de cada dia ser melhor, independente da outra pessoa. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição interior, da gente cuidar bem da gente. Não tem uma maneira de querer ajudar outras pessoas, porque a pessoa, quando entra numa situação, antes dela entrar na situação, também ela não nos pediu nenhuma orientação. Ela entrou na situação. Ela teve a oportunidade de sair da situação convivendo conosco. Ela descuidou, voltou para a situação anterior. Então, nosso dia a dia é assim. É como se estivesse em um barco navegando. Quer dizer, se a gente descuida da direção que a gente está precisando, o próprio movimento da água vai nos levando para o movimento dela. Então nós temos que estar assim muito atentos com o nosso propósito. Como que a gente faz para todos os dias ser um dia melhor? E a maneira de termos um dia melhor do que o dia anterior é levantando cedo.
é agregando no nosso dia a dia os ensinos do livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai ficando assim mais enriquecida. Esse ficar mais enriquecida quer dizer assim, ela tem tantas coisas dentro dela que ela precisa de conquistar, tantas qualidades que ela tem que desenvolver, que ela não tem muito tempo de ficar pensando na outra pessoa. Ela tem que cuidar dela, porque nós nessa terra somos indivíduos, somos individuais. A gente observa nossos pais, tem muitos conceitos errados. A mulher acha que a realização dela está na maternidade, não está. E o filho daquela mulher que foi para outro estado, para outro país, e agora ela se encontra só e solitária. Mas se a realização é a maternidade, então ela está feliz, porque ela trouxe o filho foi embora, mas ela agora se encontra só e solitária dentro dela. Então, não é a realização a maternidade. A vida nos possibilita a realizarmos conhecendo as leis do Criador. Então, a gente tem que ir diferenciando as coisas, nós temos que ir fazendo a diferença de cada coisa, temos que ter a boa vontade, temos que ter a simplicidade, a modéstia. Com a simplicidade, com a modéstia, o que vai acontecer? Nós vamos ficar fortalecidos, porque nós vemos dentro de nós os pontos fracos que nós temos, as influências exteriores que recebemos. Com as influências exteriores nós não caminhamos, nós sempre ficamos achando que não podemos achar nada, porque se tudo está errado, a gente observa pelos ensinos, todas as coisas terão que se tornar novas, e a gente observa que tudo está caminhando mesmo para tornar novo, porque a condição do raciocínio tem outra coisa assim muito séria. Normalmente quem tem o domínio do raciocínio tem também a dependência de alguma coisa. Dificilmente essa pessoa consegue manter-se sábia e lúcida às 24 horas. Então, devido a este costume errado, também tem uma diminuição de lucidez. Tendo a diminuição de lucidez, a diminuição do raciocínio. Mas por essa diminuição do raciocínio, não quer dizer que a pessoa agora vai sair da situação. Com o costume errado, também há uma quebra de conexão dos neurônios. Então a pessoa acaba de aprender uma informação e não houve nenhum processo de armazenamento daquela informação recebida. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa e desenvolver a intuição e colocar na boca somente aquilo que possibilita a saúde, porque com a saúde ela sempre será ela e ela sempre vai ter a possibilidade para um novo início. Isso não quer dizer que agora a gente fica pensando na outra pessoa. A outra pessoa é que se esforça para ficar perto da gente, porque nós já temos o método, nós já temos o jeito, nós já nos empenhamos, levantamos cedo todos os dias e estudamos o livro Na Luz da Verdade. Estamos nos esforçando para conhecer o idioma. Conhecer o idioma é conhecer a significação das palavras que a gente usa, conhecer a intenção que a gente coloca em cada palavra. Então, ver que importância que tem a nossa fala, porque quando a gente conhece o idioma, conhecemos também a limitação e sabemos como devemos atuar no nosso dia a dia. A pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade e ter dentro dela a singeleza de conviver com as limitações que ela tem. Então, nosso trabalho ele é bem interessante mesmo, porque vai
trabalhando mesmo com a intuição. No trabalho da intuição, fica assim uma coisa muito boa mesmo, que é a condição daquele homem na beirada do mar, que ele vai com os pescadores colocando o barco no mar e a direção que ele coloca o bico da canoa. Então, esse trabalho que ele faz é um trabalho com a intuição, porque ele tem que saber bem precisamente a direção que ele precisa de colocar, o bico da canoa e a hora que ele precisa de ir. Porque não tem assim ir mais cedo ou ir mais tarde, tem que ser na hora certa. E a hora certa ele tem que saber para falar para os companheiros de pescaria dele a hora certa. Por isso que normalmente só tem um capitão na beira do mar, porque ele tem essa qualidade interior. Então, essa qualidade interior, a gente vê também que está no mateiro, a direção que ele precisa de caminhar na mata, porque na mata a pessoa tem que estar mesmo com todos os sentidos bem apurados, porque tem muitos ruídos, tem muitos animais e tem muita assim insegurança mesmo. O chão não é nivelado, a trilha não é nivelada, então ele tem que estar assim muito intuído. Então a condição assim da intuição é uma condição superior, que é a condição que a dona de casa usa no fogão. Então todos os dias ela tem a condição interior de fazer um alimento diferente e todo mundo comer daquele alimento e ficarem felizes. Então a atuação da intuição é uma coisa superior. Junto com a intuição tem muitas coisas assim que a pessoa tem que ter. No caso do mateiro, fica fácil de ver que ele tem que ter também uma condição de resistência física. A resistência física é uma coisa necessária na vida das pessoas. Uma resistência física se consegue usando o corpo com um saber, porque toda época a pessoa usou o corpo com um saber. Nunca usou o corpo desnecessariamente. E o uso do corpo desnecessariamente não traz um saber, porque gastou-se uma vida, entrou num trabalho de raciocínio. Se a pessoa vai dar 10 voltas no quarteirão, são 10 voltas, não tem uma intuição. Gastou-se uma energia e não melhorou a qualidade das células. Uma atividade com saber possibilita as células ficarem melhoradas, mais qualificadas. Então a pessoa vai ficar com mais saúde, porque o uso do corpo com a intuição possibilita uma saúde, porque todas as partes do corpo serão trabalhadas e a pessoa vai percebendo o corpo. Então, com a intuição, a pessoa vai percebendo o corpo e vai respeitando o corpo e possibilita aquele corpo também descansar na hora que precisa. Então, o trabalho da intuição é um trabalho superior, é um trabalho que dá vida, é um trabalho que vivifica, é um trabalho que dura a vida inteira. Porque quando a pessoa é beneficiada por um trabalho feito com a intuição, assim forte que a gente tem esse quadro, é o alimento da casa da gente, que é um quadro muito forte. Então a gente lembra daquele alimento com saudade. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem vontade de comer um determinado alimento, mas se a gente olha, a gente vem comendo alimentos similares. O que está faltando no nosso dia a dia é a qualidade que aquela mulher colocou para fazer aquele alimento que a nossa mãe colocava. Então está faltando essa qualidade, que é uma qualidade superior. O que a gente está achando que está faltando é essa qualidade que possibilita também a gente ficar feliz quando está recebendo esse alimento. Isso é um trabalho da intuição. O raciocínio a gente não pode esquecer que ele é frio, ele é calculista, mas o raciocínio também utiliza-se dele para a produção em uma fábrica. Então, em uma fábrica, utiliza-se o raciocínio
para dinamizar melhor aquela produção. Então nós temos que diferenciar. Quando usa o raciocínio no relacionamento pessoal, fica uma coisa sem bondade, uma coisa que não tem assim a bondade. A gente observa assim o trabalho que os conquistadores sempre tiveram, que é na violência mesmo, não tem bondade, tem um apropriar-se na violência. Então o trabalho do raciocínio é assim, é uma coisa sem bondade interior, não respeitando outros povos. Então o trabalho da intuição é o trabalho da bondade, é o trabalho da singeleza, é o trabalho da convicção interior, de saber que aquele ser humano também se encontra aqui na Terra conforme nós nos encontramos. Porque quando nós largamos o corpo físico, não teremos uma separação. Temos assim que somos julgados pelaquilo que somos. Então, o nosso dia a dia é dessa maneira. Aquilo que semeias, hás de colher. Pode acontecer de não colhermos nessa existência, mas vamos colher. Então precisamos de ter o cuidado assim, porque as leis do Criador são justas. As leis do Criador são equilíbrio. Nesse equilíbrio está aquilo que vamos colher. Se nós tivermos uma atuação do espírito, da intuição, então a nossa velhice será uma velhice boa. Se nós temos uma atuação que não apresenta uma segurança interior, então podemos ficar assim tolhidos na velhice. E não quer dizer que não venhamos a colher nesta vida, mas nós vamos colher aquilo que semeamos. Então as coisas na Terra não tem nada fixo. É só a gente observar as grandes fortunas. Em poucas décadas elas mudam de mão. Então a pessoa não precisa de ficar preocupada ou ocupando-se com outra pessoa. Por si só as coisas terão um novo rumo, uma nova direção. Mas a própria pessoa poderá ficar presa nas coisas erradas que ela fez. Então, a convicção da pessoa tem que estar nos ensinos do Criador. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa e desenvolvendo a intuição, percebendo dentro dela a atuação do espírito, a atuação do raciocínio e a atuação do espírito. Então, o espírito é a arte, é a beleza, é a nobreza, é a singeleza, é superior. Na singeleza tem a possibilidade de reiniciar uma nova etapa, mas também a pessoa tem que ver que ela tem que ter uma saúde. Então, o zelo com o corpo físico é muito importante. Porque com o corpo físico sadio, a pessoa sempre será ela em qualquer fase da vida. Estuda o livro Na Luz da Verdade.